tema da nossa aula de hoje é cadeia alimentar e teia alimentar. O que seria a cadeia alimentar? A matéria e a energia de um ecossistema, elas passam de um ser vivo para o outro através da nutrição. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. O capim, ele é comido pelo boi e esse é comido pelo ser humano. O que ele está querendo demonstrar para a gente com esse exemplo? No capim, a gente tem uma matéria e tem uma energia, que no momento que o boi come esse capim, ele pega para ele essa matéria e essa energia. E no momento que o homem foi lá e comeu o boi, o que aconteceu? Essa matéria e essa energia foram passadas para o homem. E é isso que é a cadeia alimentar. É a matéria e a energia sendo passado através da alimentação. Complementando aqui, a cadeia alimentar, ela representa uma sequência linear, linear, certo? Dos seres vivos, na qual um serve de alimento para o outro. Tá vendo essa foto que eu coloquei aqui para vocês? É uma maneira da gente ilustrar melhor e entender o que é a cadeia alimentar, certo? Tem aqui uma planta, tá vendo? O ratinho foi lá e comeu essa planta, certo? Então, no momento que ele comeu a planta, ele pegou para ele toda a energia e toda a matéria daquela planta. Aí a cobra foi lá e comeu o rato. E ela pegou para ela toda a energia e toda a matéria que estavam naquele rato. Aí veio um gavião e pegou a cobra e comeu a cobra. Então, a gente vai ter toda a energia e toda a matéria daquela cobra sendo passada para o gavião. E é justamente por isso que as setinhas em vermelho, elas estão nessa direção, porque é a direção que a matéria e a energia estão sendo passadas, tá bom? E quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente tem que saber que existem 3 categorias básicas. O que significa isso? Em toda cadeia alimentar, sempre vai ter o produtor, o produtor, o consumidor e o decompositor, tá bom? Aqui nesse slide, se vocês olharem, tem uma palavra que está escrito errado, que é aqui, ó, produtor, tá vendo? Tá escrito errado, mas o nome é produtor, tá bom? Então, toda vez que a gente olhar a cadeia alimentar, a gente tem que achar, no mínimo, esses 3 elementos. E o que são eles? O produtor são todos aqueles seres vivos que são autótrofos. O que é ser autótrofo? Ele produz o seu próprio alimento. Um exemplo são as plantas. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, elas ficam lá, através da energia solar, elas fazem o seu próprio alimento. Então, elas são produtores. E quem são os consumidores? São aqueles seres vivos que são heterótrofos. O que são heterótrofos? Eles não produzem o próprio alimento. Eles precisam se alimentar de um outro ser vivo. Por isso que eles são chamados de heterótrofos, tá bom? E a gente vai ter também os decompositores. Os decompositores são todos aqueles que devolvem os nutrientes para a natureza. São eles os fungos, as bactérias. Eles vão decompor todos os restos dos seres vivos. Um exemplo, se morreu um leão, morreu uma pessoa, ou caiu uma folha de uma árvore, vai ser decomposto. Então, em toda a cadeia alimentar, sempre vai existir o produtor, que é aquele que produz o seu próprio alimento, geralmente são as plantas, através da fotossíntese. Tem o consumidor, que é aquele que não produz o seu próprio alimento e que ele precisa se alimentar de um outro ser vivo. E tem o decompositor, que é aquele que vai fazer justamente a reciclagem, né? Ele vai decompor os outros seres vivos. Cadeia alimentar. Seguindo aqui, eu coloquei uma imagem para a gente conseguir entender um pouquinho melhor isso. Então, como eu falei com vocês, em toda a cadeia alimentar, seja ela qual for, tem que existir o produtor. E quem é o produtor? Ele produz o seu próprio alimento. Então, aqui tem o quê?
uma plantinha, beleza? Aí o grilo foi lá e comeu essa plantinha. No momento que o grilo comeu essa plantinha, ele se torna o consumidor primário, tá bom? O sapo foi lá e comeu o grilo. No momento que o sapo comeu o grilo, ele é o nosso consumidor secundário. Aí veio uma cobra e comeu o sapo. Ela automaticamente é o consumidor terciário. Aí veio um gavião e comeu a cobra. Ele é o nosso consumidor quaternário. E assim ia continuar. Se tivesse outra pessoa para comer o gavião, ia continuar. Todos eles são consumidores, porque eles se alimentam de um outro ser vivo, entendeu? E essas setinhas aqui em vermelho significa a energia sendo passada, como eu já tinha falado com vocês no slide anterior. Existe uma energia na planta que quando o grilo come a planta, ele recebe essa energia, por isso que a setinha está indo para lá, que ele está recebendo essa energia, tá bom? E os decompositores? Os decompositores, eles ficam aqui. Por que eles ficam aqui? Porque eles vão atuar em qualquer uma dessas fases. Vamos supor que nesse galinho de planta, a planta está aqui bonitinha, mas aí caiu uma folha no chão. Vai vir o decompositor e vai decompor essa folha. Vamos supor que no grupo de grilos, um dos grilos morreu. O decompositor vai lá e vai decompor esse grilo. Então, o decompositor ele não tem um lugar específico lá na cadeia alimentar. Ele vai estar em todos os pontos, porque qualquer um desses ser vivos que morrer, ele vai decompor, tá bom? Trófico. Dentro de uma cadeia alimentar, nós vamos ter diversos níveis tróficos. Toda a cadeia alimentar, ela começa do produtor. Lembra que eu falei com vocês? Então, sempre, qualquer cadeia alimentar vai começar do produtor. E quem são os produtores? São aqueles organismos que produzem o próprio alimento. A gente tem como exemplo as plantas, que são organismos que sempre vão produzir o próprio alimento. Se eles começam a cadeia alimentar, eles estão no primeiro nível trófico. Eles começam a cadeia alimentar. E a gente vai ter como, no segundo nível trófico, os consumidores primários. Quem são os consumidores primários? São todos aqueles organismos que são herbívoros, que eles se alimentam de plantas, tá bom? E no terceiro nível trófico, a gente vai ter os consumidores secundários. Quem são os consumidores secundários? São todos aqueles organismos que são carnívoros, que se alimentam de outros seres vivos, tá bom? Quem está no quarto nível trófico? São os consumidores terciários, que também são carnívoros. O que a gente precisa ter em mente? Tem muita gente que confunde, acha que porque é consumidor primário, ele vai estar no primeiro nível trófico, mas não, porque toda vez que a gente falar de cadeia alimentar, ela começa do produtor. Então, toda vez que a gente pensar em cadeia alimentar, os produtores vão estar sempre no primeiro nível trófico, sempre. Depois a gente vai ter o segundo nível trófico, consumidor primário, terceiro nível trófico, consumidor terciário, secundário, e assim por diante, tá bom? A gente não pode confundir isso. Eu coloquei nesse outro slide aqui a mesma informação de maneira diferente, né? A gente não vai ter aqui uma pirâmide, mas é para a gente poder fixar esse conteúdo. Então, o que eu tenho aqui? As plantas. Quem são as plantas? Os produtores. Elas que começam a nossa cadeia alimentar. Já que são elas que começam a cadeia alimentar, elas vão estar no primeiro nível trófico, tá bom? No segundo nível trófico, quem vai estar? Os nossos consumidores primários, certo? E quem são os nossos consumidores primários? Os herbívoros. Aí, quando a gente fala dos consumidores secundários, eles vão estar em qual nível trófico? Terceiro nível trófico. Quem são eles? Os carnívoros, tá bom?
Quando a gente fala do consumidor terciário, ele vai estar onde? No quarto nível trófico. Quem vai estar no quarto nível trófico? Também são os carnívoros. Então, esse slide aqui é a mesma informação que contém no slide anterior. É só uma maneira diferente de representar, tá bom? Então, toda vez que falar de cadeia alimentar, não deixa passar essa informação. Começa de quem? Dos produtores. Logo, eles vão estar no primeiro nível trófico. E assim vai sucedendo. Consumidor primário, secundário, terciário, vai aumentando o nível trófico, tá bom? Seguindo aqui a nossa aula. Teia alimentar. O que são teias alimentares? São várias cadeias alimentares interligadas. Na cadeia alimentar, a gente verifica que um animal, ele ocupa apenas um nível trófico específico. Na cadeia alimentar, o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis. O que a gente tem a dizer a respeito disso? Na natureza, é muito difícil a gente encontrar uma cadeia alimentar fechada, onde um ser vivo vai se alimentar exclusivamente de um outro ser vivo. O que a gente tem na natureza? São teias alimentares. Por quê? Os seres vivos se alimentam de vários outros seres vivos. Eles têm uma alimentação muito diversificada. Nessa imagem aqui, olha, que tem do ladinho, a gente consegue ver melhor isso que eu estou explicando para vocês. Um exemplo, aqui a gente tem um gavião. O gavião aqui, ele está se alimentando do rato, do camundongo, desse outro pássaro, dessa outra ave. Tá vendo que ele está se alimentando de diversos outros animais? Ele não está se alimentando de um único animal. E por isso que a gente chama de teia alimentar, porque faz lembrar uma teia mesmo. Quando a gente pensa numa teia de aranha, é o quê? Totalmente interligada, uma coisa na outra, ela não tem uma linha certinha. A cadeia alimentar, um animal só se alimenta de outro animal. E na teia não, é o que a gente vê na natureza. Um animal come uma planta, ao mesmo tempo ele vai lá e come um outro ser vivo. Então, ele não tem uma alimentação exclusiva. Ó, eu coloquei aqui essa imagem para a gente entender um pouquinho melhor. Na cadeia alimentar, que é representado por esse desenho, o que a gente consegue ver? Ela só vai seguindo uma única direção e um único animal ele vai comendo só o outro, ó. Aqui, ó. Se a gente for olhar, esse grilo ele só está comendo essa planta, certo? Esse pássaro aqui, ele só está comendo esse grilo. Essa cobra só está comendo esse pássaro. Então, é uma alimentação exclusiva. Na natureza, isso não existe. O que existe na natureza? A teia alimentar, que é esse desenho aqui grandão. Que é o quê? Várias cadeias alimentares juntas. Essa cobra, por exemplo, ela está se alimentando do sapo, ao mesmo tempo ela está se alimentando do rato, ao mesmo tempo ela está se alimentando desse outro pássaro, ao mesmo tempo desse outro pássaro. Então, a gente tem na natureza a teia alimentar. Se a gente pensar, nós mesmos fazemos parte da teia alimentar. Quando a gente está almoçando, a gente come o alface e ao mesmo tempo come um frango. A gente está comendo dois alimentos, dois seres vivos diferentes. A gente está comendo um que é produtor, que seria o alface, e ao mesmo tempo a gente está comendo a galinha, que é o quê? Um consumidor secundário, terciário, entendeu? Dependendo da cadeia alimentar. Então, a gente não está numa única posição, tá bom? Dentro das pirâmides ecológicas, a gente vai começar falando da pirâmide de número. E como o próprio nome diz, a pirâmide de número, ela indica o número de indivíduos em cada nível trófico. Olha, nessa primeira imagem, o que a gente consegue ver? Nós temos 500 plantinhas. 500 plantinhas. Então, esse é o número de plantas que tem naquele nível trófico. Como eu falei com vocês, pirâmide de números fala pra gente o número de indivíduos de cada nível trófico. Nesse nível trófico aqui tem 500 plantas. E nesse nível trófico aqui tem o quê? 300 caracóis.
300 caracóis que vão se alimentar dessas 500 plantas. No terceiro nível trófico, a gente tem o quê? 5 tordos, que vão se alimentar dos 300 caracóis. A gente tem aqui, nesse último nível trófico, a gente tem um gavião, que se alimentou dos 5 tordos, tá bom? Aí, nessa segunda imagem aqui, eu coloquei a pirâmide invertida, porque muitas vezes pode acontecer isso. Então, a gente tem nessa segunda pirâmide uma árvore que vai servir de alimento para 500 insetos, que vai servir de alimento para 10 pica-paus. Então, nessa segunda imagem, se a gente olhar bem aqui, o que a gente tem? Nessa primeira imagem, a pirâmide está ficando mais fina quando ela vai subindo, e nessa segunda imagem ela está ao contrário, ela começa mais fina e vai ficando mais grossa, tá vendo? Ela começa mais fina e vai ficando mais grossa. Então, ela pode ser invertida, ela pode tanto começar com muitos indivíduos, como ela pode começar com poucos indivíduos. Nessa primeira imagem, ela começou com 500 indivíduos, e nessa segunda imagem, ela começou só com um indivíduo. Mas é um indivíduo enorme, que é uma árvore, que vai servir de alimento para vários insetos. Então, quando a gente fala de pirâmide de números, a gente tem que ter em mente que é o número de indivíduos em cada nível trófico e que ela também pode ser invertida. Ela pode começar robusta e ficando mais fina, ou começar mais fina e ficando mais robusta. Pirâmide de energia. O que a pirâmide de energia vai falar para a gente? A quantidade de energia armazenada a cada nível trófico, tá bom? Lembra que eu falei com vocês que quando a gente fala de cadeia alimentar, de teia alimentar, o que é, na verdade, a energia sendo passada através da nossa alimentação. Então, quando a gente tem aqui o produtor, ele tem essa quantidade de energia. Quando o consumidor primário vai lá e come esse produtor, ele já não vai ter a mesma energia. Ele tá vendo que está diminuindo? Ó, a cada nível trófico está diminuindo a quantidade de energia. Então, conforme a gente vai subindo o nível trófico, a energia vai diminuindo, a energia não vai aumentando, ela vai diminuindo. E por que ela vai diminuindo? Eu vou explicar melhor para vocês. Um exemplo, uma plantinha foi lá e está fazendo fotossíntese, ela está pegando a energia do sol e produzindo o seu alimento. No momento que ela pega essa energia do sol, e vem um outro grilo lá e come aquela planta, ele não vai pegar 100% do que ela pegou do sol. Por que ele não vai pegar 100%? Porque daquela quantidade que ela pegou do sol, uma parte ela usou para respirar, para utilizar no metabolismo dela, então ele só pegou 10%. Vamos supor que vem um outro sapinho lá e comeu aquele grilo. Quando ele comeu aquele grilo, ele não pegou 100% a energia do grilo, porque parte daquela energia ele usou para poder respirar, para poder fazer todo o seu metabolismo. Aí foi uma cobra e comeu o sapo. Não é que a cobra pegou toda a energia do sapo. Por quê? Porque uma parte daquela energia ele usou para pular, para respirar, para fazer o restante do seu metabolismo. Então, a pirâmide de energia, o que ela mostra para gente? Que a energia a cada nível trófico, ela vai diminuindo, ela não vai ficando a mesma quantidade e ela não pode ser invertida. Por que ela não pode ser invertida? Porque a energia, ela sempre tem um caminho único. Ela vai subindo o nível trófico, não pode ser ao contrário, ela sempre tem uma única direção. Tá bom? Então, a diferença entre a pirâmide de número e a pirâmide de energia é que na pirâmide de energia ela não pode ser invertida. E a pirâmide de número, ela pode ser invertida sim, tá bom? E com isso a gente encerra a aula de hoje. É uma aula muito tranquila, muito simples, é um conteúdo muito básico. Então, não tem como a gente errar isso, tá bom?